Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, seguimos nesta preparação para a festa do Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Estamos na semana do Sagrado Coração, estamos na semana também do Imaculado Coração, que será a festa no sábado. Então o dia do Sagrado é a sexta e o dia do Coração de Nossa Senhora é no sábado. E todos nós somos chamados a buscar nos corações de Jesus e Maria o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso alento, porque é o coração de Deus e é o coração da criatura, depois de Deus, mais perfeita que existiu e existirá, Nossa Senhora. E o Evangelho de hoje, Jesus, Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, Ele nos ensina a importância dos mandamentos, nos mostra a importância de praticar os mandamentos e ensinar os mandamentos. Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Ser considerado grande no reino dos céus é o mesmo que estar no céu. Aquele que praticar e ensinar os mandamentos estará com Deus no céu. Aqueles que não praticarem e não ensinarem não estarão com Deus no céu. Todos nós precisamos aprender a ensinar as coisas de Deus para os outros. Como nós podemos ensinar os mandamentos, as coisas da fé, as coisas de Deus, podemos dizer assim, o caminho do céu para as pessoas? Ensinar, em primeiro lugar, a verdade da fé. Meus irmãos e irmãs, ensinar não aquilo que nós gostaríamos, que nós queremos que, diríamos assim, fosse a verdade, mas ensinar aquilo que está contido nos evangelhos, aquilo que está contido na doutrina da igreja, no catecismo da Santa Igreja, aquilo que o Santo Magistério nos ensina, nos mostra, nos orienta. Ensinar não a nossa verdade, mas ensinar a verdade da igreja, aquilo que é o correto, de acordo não com os nossos critérios, mas com o critério da Santa Igreja. Porque o critério da Santa Igreja é o critério de Deus. Porque o critério da Santa Igreja é o critério de Deus? Porque Deus assim o quis, porque Deus escolheu a igreja, porque Deus deu à igreja esse poder, porque a igreja é a continuação de Cristo no tempo e na história, A igreja é a voz de Deus para cada um de nós. Nós cremos isto, nós temos esta fé. Então, ensinar a verdade e não inventarmos as nossas verdades, Olha, a igreja me diz tal coisa na doutrina, mas, eu digo que deve ser dessa outra forma. Não pode ser assim, não é verdade? Então, a gente tem que ensinar para as outras pessoas aquilo que a igreja nos ensina. Depois, ensinar a fé com caridade.
a verdade com caridade, não é? A gente não pode ensinar as coisas de Deus sem faltar com a santa caridade. E isso exige de nós nos colocarmos no lugar do outro. Como a gente gostaria que falassem a verdade para nós. Esse tempo de padre, né? Pouca experiência que eu tenho de padre, a gente vê que quando a gente mostra a verdade, como eu falava, a verdade para as pessoas, e a gente mostra com caridade, a gente explica, a gente fala, esse caminho não é o correto, isso não é o certo, não é o que Deus espera, e a gente mostra o sentido, meus irmãos e irmãs, as pessoas nos agradecem. As pessoas me agradecem, Padre, muito obrigado, porque eu não sabia, porque eu não via, porque nunca ninguém me falou, nunca ninguém me explicou, nunca ninguém me ensinou, né? Então é importante, mas sempre, vou usar uma palavra aqui para vocês, né, que é mais moderna, diríamos, a gente ter empatia. Todo mundo conhece essa palavra, né? Empatia, quer dizer, caridade, ensinar a verdade com empatia, se colocar. O que é empatia? Para a gente entender mais facilmente, é se colocar na pele do outro, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, como eu gostaria que falasse, me ensinasse? Como é que a gente vai ensinar a verdade para um amigo, para uma pessoa que trabalha com você, de repente ali a golpe de martelo? Não tem como, né? Então, se colocar no lugar do outro. E por último, para terminar, ensinar as coisas de Deus, a verdade, a doutrina, os ensinamentos de Jesus com a nossa vida. Esse é o mais difícil, né? Não é verdade? É ensinar com a nossa vida, mas é a nossa luta de todos nós, vocês, de mim também que sou padre, é a nossa luta de cada dia, é o nosso bom e velho testemunho de vida, é ensinar com o testemunho da nossa vida, né? Sempre é necessário a gente lembrar aquilo que diziam os antigos, né? Vocês já viram essa expressão, né? Nós temos a Bíblia, né? A Bíblia, na igreja nós temos a Bíblia, né? Nós cremos, então nós cremos também na palavra escrita, temos a Bíblia. E aqueles que não creem, o que é a Bíblia daqueles que não creem? É a vida de cada um de nós. Aqueles que não têm a Bíblia, que não creem, que não acreditam, a Bíblia deles é a tua vida, é a minha vida. Então é importante a gente ensinar com a vida. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude e a São José que possa nos guiar, que a gente possa ser esses homens e mulheres que praticam a palavra e ensinam a palavra com caridade, com verdade e com a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.